Michael Jackson será para sempre lembrado como o maior artista de uma geração. Seus passos de dança inovadores, sua maneira sem igual de cantar e seus incontáveis singles de sucesso reservaram um lugar nos corações e influenciaram o modo de dançar de legiões de fãs espalhados pelo mundo. Às 6h30 da tarde do dia 25 de junho de 2009, os fãs, que tinham sentido enorme alegria com o anúncio de uma nova turnê, ficaram profundamente tristes. Nesse dia, foi anunciada a morte do rei do pop. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. Com apenas 50 anos, Michael Jackson sofreu um ataque cardíaco fatal. Ele foi encontrado ao 12h30 na sua casa em Bel Air. A notícia sobre sua morte se espalhou pelo mundo em questão de minutos. E quando as informações foram finalmente confirmadas, os fãs entraram em desespero. Os fãs expressaram seu amor acendendo velas em vigília ao redor do mundo, numa homenagem emocionante ao ídolo. Muitos custaram aceitar que ele realmente havia morrido. My reaction was shock because he's a very young man, still at 50 years old. And he was a good person. He had his problems, but he was still a good person. It's kind of devastating. He's one of those people that you never would have thought of dying so soon, because you think of all he did for like music and music videos and pop culture. A propriedade dos Jackson na Califórnia se tornou um santuário de Michael. Os fãs prestavam uma última homenagem deixando flores, balões e mensagens nas paredes e em frente aos portões. O pai de Michael, Joe, acompanhado pelo reverendo Al Sharpton, amigo da família, recebeu as homenagens e cumprimentou os fãs. And the family and I are very proud to see all of you come out here and help us with this whole situation, because we know that we do have fans all over the world. We know that we are loved all over the world. But one thing that I wish could have happened, I wish that Michael could be here to see all this, have to wait till something happened like this before it could be realized. Enquanto isso, a casa onde Michael e seus 8 irmãos cresceram, na cidade de Gary, se tornou alvo da peregrinação de fãs e também de vizinhos, que ainda se lembravam de Michael criança, como o integrante mais novo da banda Jackson 5. It hurt to know that Michael passed on, but he'll always be remembered. And right here in Gary, Indiana, we would always love the Jackson 5s. Regardless to whatever they say about them or whatever happened in the past, we here in Gary love the Jacksons. A cidade de Gary, que fica a 40 quilômetros de Chicago, foi fundada em 1906 por uma companhia siderúrgica. Ela recebeu o nome do presidente da empresa, Albert H. Gary. Esta foi uma das primeiras cidades americanas a eleger um prefeito negro. Foi para lá que o pugilista aposentado Joseph Walter Jackson se mudou com a esposa Catherine em 1949. Enquanto Catherine se dedicava à tarefa de cuidar das crianças, Joe trabalhava como operador de guindastes na companhia siderúrgica para garantir o sustento da família. Mas sua paixão era outra.
Em meados dos anos 50, ele embarcou em uma carreira musical. Joe tocava guitarra na banda The Falcons. Depois que a banda não conseguiu assinar contrato com uma gravadora, a realidade de ter 7 filhos para criar obrigou Joe a voltar para seu antigo emprego na siderúrgica. Contudo, em pouco tempo ele passou a transferir suas aspirações criativas para uma nova banda formada pelos 3 filhos mais velhos. Jack, Tito e Jermaine, do grupo The Jackson Brothers, eram acompanhados por Marlon e Michael, que tocavam pandeiro e conga. Michael, com 6 anos, rapidamente começou a ofuscar o brilho dos irmãos, graças ao seu talento como cantor e dançarino. Determinado a tornar a banda um sucesso, Joe submetia os meninos a uma rotina de ensaios exaustiva, mas eles sempre podiam encontrar carinho e amor nos braços da mãe. Everyone loved Catherine. I think that she was very much revered. She was a very spiritual woman, a Jehovah's Witness, and she was the gentle force in the Jackson family. Em 1967, a banda mudou o nome para The Jackson 5, tendo Michael como líder com apenas 9 anos. Depois de ganharem um concurso de novos talentos interpretando sucessos de soul e R&B, Joe passou a se dedicar à tarefa de conseguir shows para seus filhos em boates e outros estabelecimentos em Gary e Chicago. Enquanto isso, o pequeno Michael continuava aperfeiçoando suas habilidades como cantor e dançarino, observando artistas como James Brown, Marvin Gaye e Etta James. Conforme a fama aumentava, o grupo passava a se apresentar em cidades mais distantes, chegando a Nova York em meados de 1967. Com a ajuda dos astros do R&B, Sam e Dave, os irmãos Jackson participaram do ilustre concurso para novos talentos no Teatro Apollo, no bairro do Harlem, em Nova York. O teatro, conhecido por revelar grandes estrelas, foi palco de shows de artistas como Ella Fitzgerald e Billie Holiday, e os Jackson 5 seriam os próximos a entrar para a história. A cantora Gladys Knight chamou a atenção do dono da gravadora Motown, Berry Gordy, para os Jackson 5, que haviam vencido o concurso. Berry relutou em apostar em mais uma banda formada por crianças porque havia acabado de contratar o jovem Stevie Wonder, mas acabou aceitando a proposta de fazer um teste com os Jackson 5. Berry ficou impressionado com Michael Jackson, que tinha apenas 10 anos. He always wanted to be the best and was willing to work as hard as it took to be that. And we could all see, that he was a winner at that age. And I've always believed winners are winners long before they win. And picking them out before they win was very easy with Michael Jackson. No ano seguinte, Berry Gordy enviou os Jackson 5 para a Califórnia. O objetivo era promovê-los como o próximo sucesso da Motown. Durante uma entrevista, ele descreveu o grupo como os últimos grandes astros formados pela sua linha de produção. Os irmãos mais velhos ficaram com Berry. Já Marlon e Michael foram morar com a rainha da Motown, Diana Ross. Essa decisão fazia parte de uma estratégia de publicidade, relacionar a nova atração da Motown com uma de suas maiores estrelas. Inclusive, pelo planejamento, Diana afirmaria ter descoberto e levado o grupo para a gravadora. O próximo passo era cancelar o contrato da banda com a gravadora Steeltown. A empresa havia lançado 3 singles do grupo no ano anterior. O primeiro single dos Jackson 5 pela Motown, I Want You Back, foi composto pelo pessoal da gravadora e chegou ao primeiro lugar das paradas em 1970. Michael, de apenas 11 anos, se tornou um sucesso instantâneo. O grupo produziu mais 3 sucessos que chegaram ao topo das paradas da revista Billboard. Em um ano, a fama de Michael varreu os Estados Unidos. No ano seguinte, a Motown decidiu explorar ainda mais a crescente popularidade de seu astro. Lançou Michael numa carreira solo. Além da música Got to Be There, que alcançou o primeiro lugar das paradas, ele também gravou a canção tema do filme Ben. A faixa fazia parte do segundo disco de Michael e foi seu primeiro single solo a alcançar o topo das paradas. They're back there doing it together, and he just sort of grew up under the Motown banner. And while most people think that he had no fun in his childhood, he did a lot that brought joy to him.
Michael e os outros integrantes do Jackson 5 estavam amadurecendo física e musicalmente. Por não terem liberdade criativa na Motown, eles se sentiam sufocados e passaram a culpar a empresa pela queda do sucesso do grupo. Em 1975, eles foram para a gravadora CBS. Depois de 3 anos de trabalho com a banda, Michael começou a preparar a sua próxima grande empreitada. Ele recebeu uma ligação da sua antiga parceira na Motown, Diana Ross. A cantora havia sido escalada para interpretar Dorothy na versão para o cinema da peça O Mágico Inesquecível. A adaptação do livro O Mágico de Oz para o cinema, dirigida por Sidney Lumet e situada em Nova York, tinha apenas atores negros no elenco. Escolhido para interpretar o espantalho sem cérebro, Michael teve a chance de desenvolver seu talento como ator. Durante as filmagens, ele conheceu o produtor e compositor Quincy Jones. Quincy Jones tinha ficado muito impressionado com a dedicação de Michael para recriar os passos do personagem. Quando recebeu o convite para coproduzir o mais novo disco de Michael, Quincy Jones aceitou imediatamente. O resultado da primeira parceria entre os dois foi o disco Off the Wall, que obteve enorme sucesso. Em termos de estilo e técnica, com o lançamento, Michael passou a ser visto como o melhor cantor do mundo na época. A revista Rolling Stone classificou o primeiro trabalho de Michael como incrivelmente belo. Michael compôs 3 músicas do disco, incluindo Don't Stop Till You Get Enough, que chegou ao topo das paradas. Outras faixas foram de autoria de Paul McCartney e Stevie Wonder, que compôs junto com Michael I Can't Help It. A música que deu nome ao disco e também Rock With You são de autoria do compositor inglês Rod Temperton. Off the Wall foi o primeiro disco de um artista solo a emplacar 4 músicas na lista dos 10 mais dos Estados Unidos. O álbum vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo inteiro. Aos 21 anos, Michael Jackson havia conseguido fazer, com êxito, a transição de jovem talentoso para astro da música pop. Agora, ele era uma figura pública. Em qualquer lugar que estivesse, ele recebia o carinho das pessoas, e Michael retribuía. Those years, we could hang out, and we could go to things together, like see The Wiz and see on Broadway. He liked Stephanie Mills and The Wiz. And, you know, watch the kids come up to him and all want the autographs. And I would say, why don't you just sign, you know, MJ instead of Michael Jackson, just the way Andy Warhol always signs everything at AW. He says, oh no, I could never do that. These are my fans. These people make me. And he was so darling and sincere and sweet in those years. Alguns o adoravam pela sua música, outros pelas suas coreografias. Mas para muitos fãs, o motivo da admiração era a importância de Michael Jackson como um exemplo de comportamento. Para milhares de negros americanos, o sucesso de Michael o fez assumir um papel de mediador nas relações entre as diferentes etnias. By Off the Wall, he was doing amazingly well, and that was his first cover of Rolling Stone, and we were breaking barriers. It was very hard to get someone who wasn't white on the cover of magazines or even MTV. Michael era cercado pelos fãs aonde quer que fosse. Pessoas de todas as cores que cantavam seu nome e esperavam durante horas apenas para vê-lo passar. E quando conseguiam chegar perto dele, muitos desmaiavam. Os fãs o perseguiam até pelas estradas. Crianças de todos os cantos do mundo queriam cantar, dançar e se vestir como ele. Mas só poderia existir um Michael Jackson. Em 1982, ele estava prestes a chegar a um ponto que nenhum outro artista tinha alcançado. Primeiro, ele foi chamado para compor a música tema do filme de Steven Spielberg, E.T., o Extraterrestre. Michael criou a música Someone in the Dark. A música, apesar de não estar no filme, fez parte da trilha sonora oficial, vencedora do Grammy de melhor disco para crianças. Tudo o que havia acontecido na carreira de Michael até aquele momento passou a ser lembrado apenas como uma prévia para o seu projeto que estava por vir. Em 30 de novembro de 1982, o mundo conheceu aquele que entraria para a história como o disco mais vendido de todos os tempos. Thriller
Sua segunda parceria com Quincy Jones foi o resultado da determinação de Michael para criar o disco perfeito. Michael e Quincy Jones se trancaram nos estúdios e produziram um disco, orçado em $750 mil, que passaria mais de 9 meses no topo da lista da Billboard e emplacaria 7 músicas entre as 10 mais. I remember not getting my platinum album for singing on PYT, singing the backgrounds on that. Yeah, it was great. What I really remember, though, from Thriller was being in Mike's car and him playing me the entire album. Whenever he would finish a project, he'd share it with me because we were like this growing up. And I remember loving each and every song. I was just, 16, something like that. O feito mais impressionante do trabalho foi o videoclipe de 14 minutos da música título do disco. O curta, dirigido pelo especialista em filmes de terror John Landis, tinha efeitos especiais avançados e se inspirou em filmes do gênero. O vídeo apresentou a coreografia que seria uma das marcas registradas de Michael. Com o disco vendendo mais de 1 milhão de cópias por mês, Michael foi eleito o salvador da combalida indústria fonográfica e líder da causa da igualdade racial. O canal de música MTV, conhecido por negligenciar músicos negros, foi obrigado a passar o clipe de Thriller 2 vezes por hora para atender ao desejo do público. Com isso, vieram os prêmios. Além da incrível marca de 7 Grammys, Michael ganhou 8 American Music Awards, o prêmio especial ao mérito e 3 prêmios da MTV. I saw him for many years. I saw the off-the-wall success and the Thriller success, the super success. Before that, we had other going places. We had other records and parties at Studio 54. But with Thriller, every barrier was broken. Stadiums all over the world were sold out. It became the biggest record of all time. De acordo com o jornalista e biógrafo J. Randy Taraborelli, Thriller não vendia como um disco, mas como um acessório doméstico. O álbum também impulsionou as vendas de produtos associados a Michael. Além de bonecos, camisas e outros itens relacionados à sua imagem, o making-of do clipe de Thriller ainda renderia milhões de dólares. Até George Bush, que se tornaria presidente dos Estados Unidos, aproveitou a popularidade do salvador da indústria fonográfica. It was fantastic. The 80s were fantastic. It's probably as good as our record business will ever be. I mean, on that basis. Number one, for many reasons, because of vinyl. People would wear vinyl out. They had to go buy 2 and 3 copies. I was lucky. I had the 2 best engineers on the planet. Phil Ramone and Bruce Swedien, and they had minors in music. They were both musical and technical sonic minds. And to this day, every city I go to in the world, Shanghai, Shenzhen, wherever, Rio, Cairo, at that magic hour, I hear those records. Don't stop till you get enough from 30 years ago, and it blows my mind. It really does. But it's all the songs and Michael's talent and the production and everything else, but sonically, it's hard to beat. O show de Michael na comemoração dos 25 anos da Motown foi um dos responsáveis pelo enorme sucesso de Thriller. Transmitida pela televisão americana, a apresentação quase não aconteceu. We were doing the TV show, and the word came back that Michael couldn't do it because he was doing too much television. And I called Michael up and I said, Michael, I know you and you know me, and you know this television show is not a television show. This is Motown 25. And he said, I'll be there. And he came there, and then he did the moonwalk. Durante a música Billie Jean, Michael apresentou o passo que o fez alcançar o status de maior inovador da música pop. O show, assistido por 47 milhões de telespectadores, foi considerado um marco na carreira de Michael, comparável às apresentações dos Beatles e de Elvis Presley no programa de auditório de Ed Sullivan, nos anos 60.
o moonwalk se tornou a técnica de dança mais conhecida do mundo. O passo foi criado por Michael depois de analisar movimentos do mágico Marcel Marceau. Entretanto, no auge do seu poder, o destino reservava um encontro que teria graves repercussões físicas e psicológicas na vida de Michael. Um ano depois do lançamento de Thriller, ele assinou um contrato inédito com a fabricante de bebidas Pepsi. A parceria de $5 milhões foi o primeiro patrocínio deste tipo e determinou o padrão dos próximos contratos entre empresas e celebridades. O plano da Pepsi era fazer uma parceria de 10 anos com Michael, o que ajudaria a empresa a enfrentar a concorrente Coca-Cola, que dominava o mercado. Mas infelizmente, o plano estava prestes a fracassar. No dia 27 de janeiro, o palco estava pronto para que Michael e seus irmãos tocassem Billie Jean como parte dos comerciais da Pepsi. Durante as filmagens, um efeito pirotécnico falhou. A explosão encheu Michael de fagulhas e queimou seu cabelo. 3.000 fãs entraram em choque quando os paramédicos cobriram sua cabeça e o levaram para o hospital. Exploded like fireworks, and then it looked like the sparks came down on his hair, and he was shaking his head like he thought something was in his hair. And then everybody jumped on him and started squirting water on him, and he got up like he didn't know what was happening, and they took him off. Os fãs se reuniam em volta do hospital para desejar melhoras a Michael. Durante o processo de recuperação, ele foi submetido a uma cirurgia para esconder suas queimaduras e passou a tomar fortes analgésicos. Em vez de lamentar pelos problemas que enfrentava, Michael se preocupou com as pessoas menos favorecidas. Além de doar $5 milhões da turnê Victory com os Jacksons, ele ajudou a compor o single We Are The World com Lionel Richie para ajudar a combater a fome no mundo. Entrando em contato com muitos artistas, ele e Lionel Richie criaram um burburinho no mundo da música. O single teve a participação de astros como Bruce Springsteen, Dionne Warwick, Tina Turner, Diana Ross, Stevie Wonder, Paul Simon e Cyndi Lauper. Produzido por Quincy Jones em 1985, a música vendeu mais de 20 milhões de cópias, arrecadando milhões de dólares para ajudar os pobres nos Estados Unidos e na África. Na mesma época, Michael entrou numa disputa para comprar os direitos sobre um catálogo de músicas dos Beatles. Segundo boatos, a proposta agressiva de Michael causou um desentendimento com seu antigo amigo Paul McCartney, com quem ele tinha gravado os sucessos The Girl Is Mine e Say Say Say. Ironicamente, Paul teria sido o primeiro a sugerir que Michael comprasse os direitos das músicas. Ele alegou que seria um bom negócio por causa dos royalties de publicação. Apesar de ter pensado em também fazer uma proposta pelo catálogo, quando este foi posto à venda, Paul desistiu, deixando Michael sozinho na disputa com outros interessados. As negociações duraram 10 meses. Michael acabou comprando o catálogo por $47,5 milhões. Michael Jackson será para sempre lembrado como o maior artista de uma geração. Seus passos de dança inovadores, sua maneira sem igual de cantar e seus incontáveis singles de sucesso reservaram um lugar nos corações e influenciaram o modo de dançar de legiões de fãs espalhados pelo mundo. Ao longo dos anos 80, a mídia começou a se concentrar nas excentricidades do artista. E o que realmente estava se passando na cabeça de Michael? Primeiro, foi seu chimpanzé de estimação, Bubbles. Depois, começaram a surgir rumores de que ele dormia em uma câmara de oxigênio, que havia feito cirurgias plásticas e havia comprado os ossos do homem-elefante.
A mídia afirmava que o próprio assessor de imprensa de Michael vazava as informações. Mas apesar de sempre dizer que essas histórias eram pura mentira, o apelido Michael, o Louco, pegou nos Estados Unidos. Ao começar a aparecer em público com uma máscara, ele aumentou ainda mais as especulações sobre seu comportamento peculiar. Começaram a surgir rumores de que ele estava clareando a pele. Michael afirmava que a mudança na cor de sua pele era causada pela doença vitiligo, que precisava ser escondida com maquiagem. Apesar de todos os ataques da mídia, o número de fãs continuava a crescer. Abarrotado de aparições públicas e sessões de autógrafo, Michael tinha se tornado uma espécie de flautista de Hamelin moderno. Apesar de muitas vezes se sentir desorientado com as histórias da mídia, ele sabia se aproveitar da condição de superastro que o distinguia das pessoas comuns. Onde quer que fosse, Michael era perseguido por uma multidão de fãs. E ele nunca se esquecia da sua importância. Sabia lidar perfeitamente com o público. Seja ao tirar fotos com crianças internadas em hospitais, ao correr para dentro da limusine na frente dos paparazzis, ou ao entreter os fãs do terraço de um hotel, o rei do pop nunca se esquecia de cativar as pessoas. De volta ao estúdio com Quincy Jones, Michael estava se preparando para lançar seu 7º álbum. Depois de gravar 30 faixas, eles escolheram 11 músicas para compor o disco Bad. O trabalho chegou às lojas no dia 31 de agosto de 1987. Como o nome sugeria, Michael queria passar uma imagem de durão. Ele colocou uma pegada forte nas músicas Dirty Diana, Smooth Criminal e na faixa título. Ao todo, Michael compôs 9 das 11 músicas do disco. 5 delas alcançaram o topo das paradas nos Estados Unidos. Até hoje, Bad é o único álbum a alcançar essa marca. Naquele momento, Michael era tão popular no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Com isso, Bad se tornou o 9º disco mais vendido da história da Grã-Bretanha. Michael estava se preparando para fazer sua primeira turnê mundial como artista solo. A turnê do disco Bad o levou a 15 países em 16 meses. Ao todo, ele se apresentou para 4,5 milhões de fãs. Michael passou a se dedicar cada vez mais à filantropia. Primeiro artista a ganhar mais de 100 milhões de dólares por ano, ele doava a maior parte da renda dos shows para instituições de caridade e exigia que pelo menos 400 ingressos de cada apresentação nos Estados Unidos fossem destinados a crianças pobres. Durante a turnê, ele comprou o rancho que o ajudou a concretizar o sonho de ter seu próprio parque de diversões. O terreno se tornou o lugar ideal para esbanjar sua extravagante imaginação infantil. Michael batizou a propriedade de Neverland, ou Terra do Nunca, em homenagem ao conto infantil Peter Pan. Michael abriu Neverland para visitas de pais e crianças. O rancho tinha um zoológico, 2 trenzinhos, inúmeros brinquedos e muitos lagos. A propriedade, de mais de 1.800 hectares, também tinha um enorme relógio feito de flores. Segundo boatos, o próprio Michael desenhou os jardins floridos porque odiava ver terra entre eles. Criando memórias felizes para os fãs e convidados que o visitavam, Neverland se tornou o território particular de Michael pelos 15 anos seguintes. Até que iniciaram as investigações policiais em 2003. I can remember an amazing time at Neverland in the amusement park. And when Michael insisted that if I was going to shoot him on a particular ride, I had to ride the ride with him with my hands not on the bar, but up in the air like you know, like kids would. And I thought, okay, and I did. This will always be one of my fondest memories of Michael, just having fun. Quando renovou seu contrato com a Sony em 1991, Michael ainda estava se divertindo. Considerado o artista da década pelo presidente dos Estados Unidos, George Bush, ele conseguiu acumular 65 milhões de dólares somente em vendas de discos. No mesmo ano, lançou Dangerous, seu 8º álbum. O disco, coproduzido por Teddy Riley e Bill Bottrell, foi direto para o primeiro lugar nas paradas da Billboard. Dangerous foi o trabalho que teve as vendas mais rápidas nos Estados Unidos. A música Black or White ficou 7 semanas seguidas no topo das paradas, provando que Michael ainda era o rei da música pop.
Já no Reino Unido e Europa, o single mais vendido foi Heal the World. A música deu nome à instituição de caridade que Michael fundou em 1992. To heal the world, we must start by healing our children. Today, we come bearing gifts for the children of war-torn Sarajevo. In 1992, Sarajevo has become a symbol of so much that is tragic but avoidable in our world. Prejudice and ethnic hatred, the destruction of the environment, the shattering of families and of centuries-old communities. Uma das primeiras missões da instituição foi levar quase 47 toneladas de suprimentos para Sarajevo, capital da Bósnia. Outro objetivo inicial da fundação era promover palestras sobre alcoolismo e vício em drogas. Michael foi um dos primeiros artistas a chamar a atenção para o grande número de casos de AIDS em crianças no terceiro mundo. Ele fez diversas visitas ao continente africano e doou todo o lucro da venda de ingressos da turnê Dangerous para sua instituição. Mas nos Estados Unidos, os problemas se acumulavam. A polícia de Los Angeles abriu uma investigação sobre abuso sexual contra Michael em 18 de agosto de 93, quando ele se preparava para retomar sua turnê. 3 dias depois, a polícia foi a Neverland procurar provas. Durante a visita, obrigou Michael a tirar a roupa e ele foi revistado durante 25 minutos. A mídia teve um dia cheio. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They were supposedly looking for any discoloration, spotting, blotches, or other evidence of a skin color disorder called vitiligo, which I have previously spoken about. The warrant also directed me to cooperate in any examination of my body by their physician to determine the condition of my skin, including whether I have vitiligo or any other skin disorder. The warrant further stated that I had no right to refuse the examination or photographs, and if I failed to cooperate with them, they would introduce that refusal at any trial as an indication of my guilt. It was the most humiliating ordeal of my life. A família de Michael se aproximou dele e convocou uma coletiva de imprensa para demonstrar seu apoio. Eles tinham certeza de que as acusações eram uma tentativa de se aproveitar da fama e da riqueza de Michael. A convicção deles foi comprovada graças a um telefonema que foi gravado. Durante a ligação, o pai da criança que supostamente havia sofrido abuso sexual dizia que queria ganhar muito dinheiro e destruir Michael. Katherine Jackson foi a mais enfática no apoio ao filho. I'd like to let the world know that I'm behind my son. I don't believe any of this stuff that's being written about him, because I raised him and I know him, and that's just a statement people are making. No dia 29 de agosto, dia do seu aniversário de 35 anos, Michael se apresentou para uma multidão de 47 mil pessoas para continuar mostrando coragem. Mas, nos bastidores, ele lutava contra uma dor crônica que sentia desde que havia se machucado na última turnê. Michael estava tão estressado por causa da investigação e da invasão de privacidade que começaram a surgir boatos de que estava viciado em analgésicos e sedativos. Michael teve um mal súbito na noite seguinte, logo antes de subir ao palco em Singapura. Ele foi obrigado a decepcionar milhares de fãs ao cancelar o show. No dia seguinte, foi levado ao hospital para fazer uma tomografia. It appears that Mr. Jackson has been suffering recently from an acute vascular headaches, which unfortunately, due to the severity this evening, caused the cancellation of tonight's performance. I was suddenly taken ill last night, and I am sorry for the cancellation of my performance, and I apologize for any inconvenience
it might have caused my fans in Singapore. I look forward to seeing you at the stadium tomorrow. Thank you for your continued support and understanding. I love you all. Thank you. A única fonte de conforto para Michael era seu romance com a filha de Elvis, Lisa Marie Presley. Ela entendia a pressão de estar sempre sob os olhares atentos da mídia e acabou se tornando sua confidente e fonte de apoio. Durante uma conversa por telefone, ela acabou se apaixonando por Michael, e eles se casaram na República Dominicana, em maio de 94. Lisa Marie revelou recentemente que durante o casamento, Michael confessou que tinha medo de terminar do mesmo jeito que Elvis. Depois de quase 2 anos juntos, a distância entre os dois ficou muito grande. Michael estava desesperado para começar uma família, mas Lisa Marie tinha 2 filhos e não queria ter outros. O divórcio foi anunciado em 18 de janeiro de 96, mas os dois continuaram amigos até o fim da vida de Michael. Contudo, os incômodos na vida pessoal não distraíram Michael da sua maior paixão, fazer música. Em 15 de junho de 95, ele lançou a maior coleção da sua carreira. O disco duplo History, Past, Present and Future, Book 1, tinha antigos sucessos e 15 músicas novas. O álbum se tornou o disco duplo mais vendido da história, com cerca de 20 milhões de cópias comercializadas no mundo. A música principal era um dueto com sua irmã mais nova, Janet. Scream era uma resposta à maneira como os tabloides retrataram as acusações de abuso sexual em 93. O clipe da música, orçado em 7 milhões de dólares, ganhou um Grammy. Apesar da exposição negativa nos últimos anos, os fãs continuavam muito dedicados. O segundo single do disco, You're Not Alone, entrou para o livro dos recordes como a primeira música da história a estrear no topo das paradas da Billboard. Na Grã-Bretanha, a música ficou em primeiro lugar durante 6 semanas seguidas e se tornou o single de Michael mais vendido da história. O palco havia sido montado para outra aparição histórica na televisão. Mas durante os ensaios para o especial da HBO, Michael teve outro mal súbito e foi levado para o hospital. Ele chegou quase inconsciente e desidratado. Os médicos tiveram que agir rápido para tornar seu quadro estável. A mãe dele foi correndo visitá-lo. On that type of call, it gets a high priority response. It's a very serious call. Luckily, we found someone who was breathing, who was conscious, and we treated him for his symptoms. What were the symptoms? As I said, there was some dehydration, some low blood pressure, nothing that appeared to be life-threatening. He was treated by EMTs and paramedics and brought to the hospital of his choice. Mr. Jackson is conscious. He has expressed sincere gratitude for all the nurses, physicians, and other members of the Beth Israel staff, as well as, of course, the incredible outpouring of love from his fans throughout the world. Depois de ter sido diagnosticado e curado de uma infecção, Michael cumprimentou seus fãs com sorrisos e acenos. Para realizar seu sonho de ter filhos, Michael se casou com a enfermeira dermatologista Deborah Rowe. Eles se casaram em Sydney em novembro de 96 durante a turnê do disco History. Na época, ela já estava grávida de Prince Michael I. Em 3 de abril de 98, nasceu a irmã de Prince Michael, Paris. Depois de realizado o sonho de ser pai, Michael se dedicou à tarefa de proteger seus filhos da mídia. Em outubro de 99, Michael anunciou que iria se divorciar e que manteria a guarda total das crianças. Apesar de ter 2 filhos e ser pai solteiro, ele aumentou sua agenda de caridade e quebrou outro recorde. Sua parceria com 39 instituições de caridade foi o maior esforço filantrópico já feito por qualquer artista ou celebridade. Michael era incansável em tentar ajudar aqueles que tinham menos que ele durante aparições públicas ou em eventos de caridade. Ele sempre separava alguns minutos para reconhecer a dedicação dos fãs e distribuía abraços, acenos e sorrisos para todos.
A Fundação de Combate à AIDS, criada pela grande amiga e antiga companheira artística Elizabeth Taylor, foi uma das muitas que ele apoiou publicamente. Liz sempre ficou ao lado de Michael durante os problemas com a imprensa. Assim como os fãs, ela também o apoiou na briga com a Sony. Michael queria recuperar o controle sobre sua obra e manter sua participação no catálogo de músicas da gravadora. Mas, conforme a disputa avançava, ele aumentava sua suspeita de ser vítima de uma vingança pessoal do presidente da Sony, Tony Mottola. Michael chegou a pedir ajuda ao reverendo Al Sharpton. Em 2002, ele ameaçou processar a Sony por não promover corretamente seu disco Invincible. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. A mídia passou a dar cada vez mais atenção à disputa por causa das acusações pesadas. A Sony rebateu as alegações afirmando que tinha promovido suficientemente o disco. A gravadora também disse que Michael tinha recusado fazer uma turnê de lançamento pelos Estados Unidos. Apesar da briga, Invincible foi um sucesso de vendas. O disco estreou em primeiro lugar em 13 países e vendeu cerca de 10 milhões de cópias no mundo todo. No meio da disputa, Michael teve o terceiro filho, Prince Michael II. Sua vontade de apresentar Blankets aos fãs em Berlim o levou a tomar a atitude que lotou portais na internet. Quando pendurou seu filho na janela, Michael foi visto pela mídia como uma pessoa sem discernimento. Apesar de ter se desculpado pelo erro, aquela imagem ficou marcada. A pior experiência de Michael com a mídia ainda estava por vir. Em 20 de novembro de 2003, ele foi preso sob acusações de ter abusado sexualmente de uma criança de 14 anos. Acenando para os fãs quando foi à corte, Michael alegava inocência e estava confiante de que seria absolvido. O processo foi longo, mas os fãs de Michael nunca perderam a esperança de que ele seria inocentado. Count 1 verdict. We, the jury in the above entitled case, find the defendant not guilty of conspiracy as charged in count 1 of the indictment. Esgotado física, mental e emocionalmente, Michael acenou para os fãs, demonstrando alívio com o fim do problema. Mas precisava descobrir uma maneira de recuperar sua imagem depois do estrago feito pelo processo. Depois do julgamento, ele foi para o Golfo Pérsico e ficou hospedado no Bahrein. Em novembro de 2006, fez uma rara aparição pública no World Music Awards. Ele recebeu o prêmio Diamante por ter vendido mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. A visita também coincidiu com o lançamento de uma edição especial comemorativa dos 25 anos de Thriller, uma justa homenagem ao disco mais vendido da história. A aparição era um recado: o rei do pop não estava acabado. Em março de 2009, parecia que os anos de espera tinham valido a pena. Michael convocou uma coletiva de imprensa em Londres para anunciar que estava pronto para retornar aos palcos. Tomada pela emoção de um possível retorno do ídolo, a multidão ensandecida chorava e gritava seu nome. Quando pegou o microfone pela última vez, Michael os recompensou com um sorriso e o cumprimento que era sua marca registrada, o sinal da paz. These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it really means this is it. Because I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. Mas as lágrimas de alegria durante o anúncio de seu retorno mudaram para desespero e descrença.
Na tarde de 25 de junho, o site de fofocas TMZ deu a notícia de que Michael havia sofrido um ataque cardíaco fatal na sua casa, em Bel Air. Unidos pela dor, fãs ao redor do mundo imediatamente entraram em luto. Apesar da maioria deles nunca ter conhecido o ídolo, ou mesmo tê-lo visto ao vivo, o talento e generosidade de Michael Jackson os tinham tocado pessoalmente. E eles sentiam que o conheciam. Em 7 de julho, 1 bilhão de pessoas assistiram ao memorial de Michael, prestando uma última homenagem a um artista que não será somente lembrado pelo seu valor comercial, mas pelo grande ser humano, pelo pai amoroso que foi e por sua imensa dedicação aos fãs. I love you. I really do. You have to know that I love you so much. Really. From the bottom of my heart. Michael Jackson changed my life. When I saw him moonwalk, when I heard him sing, when I seen him perform, he was life-changing. He's the greatest artist of our time. Talent and music, respect. Of course, you have to be young, you have to be beautiful, talented, I'm saying, but Michael Jackson is one of the best. Michael was and he will remain one of the greatest entertainers that ever lived. One of the greatest entertainers that ever lived. Well, they said Sammy Davis was the best entertainer ever. I put Michael right up there with him. Michael worked hard. You could see it when he hit the stage.